E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Dario aqui na área, mais uma vez trazendo novidades e dicas exclusivas para vocês. Algumas coisas são importantes a gente entender conceitos, algumas coisas são importantes a gente botar na prática, mas a gente está aqui para trazer agora introdução à ótica. Então presta atenção na aula que vai começar! Pessoal, a ótica, ou como muita gente fala, óptica. A gente vira a cara para não cuspir na cara do outro, como falar, né? Fala óptica. Enfim. A ótica, ela geralmente existem dois tipos. A ótica física e a ótica geométrica. Nessa aula, a gente está no canal Odeio Física. Então, qual é a ótica que nós vamos estudar? A geométrica, né? A ótica geométrica, muito melhor. Porque assim, a ótica geométrica, nós estudamos a luz e os fenômenos luminosos, ou seja, fenômenos relacionados à luz. Então, é muito importante a gente entender que a luz é um tipo de energia que, embora lá na física moderna a gente vai ver que ela tem uma natureza dual, mas a gente só tem que entender inicialmente isso. Para a ótica, é luz. Então, quando você vê luz, tudo é luz. A gente estuda a luz. Mas o que é importante a gente saber sobre a luz? Ah, luz é luz. Não. Existem algumas propriedades que são importantes que você saiba. Preste atenção quais são elas. As propriedades dos raios de luz são importantes para que você saiba algumas, sim, entenda por que alguns processos acontecem lá na frente. Então nós temos três propriedades da luz: o movimento retilíneo, a independência dos raios e a reversibilidade dos raios. Então presta bem atenção: movimento retilíneo, independência e reversibilidade. Ah, professor Dario, mas eu vou ter que decorar isso? Não, olha a dica que eu vou dar para vocês agora. Pessoal, o movimento retilíneo da luz, a luz só anda em linha reta. É muito fácil você lembrar disso. É só você lembrar de sombra. Sombra é aquele lugar que o sol não bate. Então imagina, você está lá na praia curtindo, vem o sol, a luz do sol chegando aqui, e existe uma região que você faz a sua sombra. Por que tem a sombra? Porque a luz não faz curva. Né? No mesmo ambiente, no mesmo meio, nós vamos ver isso depois, com mais calma em outras aulas, mas a luz, a priori, ela só anda em linha reta. A luz não faz curva. Isso é importante em alguns fenômenos ondulatórios. A segunda propriedade da luz é a independência dos raios. O que significa a independência dos raios? Significa que eles pagam a própria conta? Eles são independentes? Que coisa maravilhosa, nada a ver isso que eu estou falando. Não, a independência é o seguinte: imagina aquele raio laser, outro sabre de luz, Star Wars. Aquilo ali é só ficção, né, pessoal? Porque na prática, um raio de luz não interfere em outro. Imagina que você tem um jato d'água e outro jato d'água. Se você bater os dois, um vai interferir, vai desviar o outro. Com a luz isso não acontece. Então, quando a gente está lá fazendo aquele show, e aí vem aquele canhão de luz pro artista de um lado, aquele canhão de luz pro artista do outro, e aqueles canhões de luz se cruzam e não acontece nada, porque a luz é independente. Então um raio de luz não desvia outro raio. A terceira propriedade da luz é a reversibilidade. Essa é legal. O caminho que a luz faz indo é o mesmo caminho voltando. Então, isso é muito fácil de você perceber no espelho. Então, você já viu algum animal se olhando no espelho? Então, se você olha para alguém pelo espelho, essa pessoa também pode olhar para você. Então é importante isso. O caminho indo é o mesmo caminho voltando. É a reversibilidade dos raios. Pessoal, outra coisa importante em ótica também são os corpos que se relacionam com a luz. Não só a luz propriamente dita. Quando a gente trabalha com corpos, né, objetos, imagens, enfim, mas corpos, esses corpos eles podem ter uma classificação. Na verdade, ele tem dois tipos de classificação. A primeira depende quanto à emissão de luz. Eu posso ter um corpo luminoso, que é o que emite luz, e um corpo iluminado. Lá no colégio da tia Gertrude, né, 1900 carne de porco, lá no quarto ano, sei lá, alguém dizia assim: olha, crianças, você, para aprender agora a luz, são objetos que têm luz própria. Os objetos que têm luz própria... Pessoal, ninguém tem luz própria, ninguém é dono da luz. A não ser que você pague sua conta de luz. Aí você pagou a sua conta, ela é sua, então você tem luz própria, né? Mas emitir luz ou não emitir luz.
Então nós temos as fontes de luz, ou os corpos luminosos. O Sol é um corpo luminoso, as estrelas são corpos luminosos, são corpos que emitem luz. Alguém fala, mas a Lua? Não, a Lua não é um corpo luminoso. A Lua é um corpo iluminado, porque ele não emite luz. A Lua reflete a luz. A gente pode até dizer que a Lua é uma fonte luminosa secundária, porque está servindo de intermediário de iluminação. Mas o corpo ou é luminoso ou é iluminado. No caso de uma vela ou de uma lâmpada, você pode considerar, dependendo, tá acesa, é luminoso, tá apagada, é iluminado, então é iluminoso. Não, não é assim que funciona. Geralmente a gente considera os corpos como luminosos se ele emite luz em algum momento. Alguns autores, algumas pessoas consideram os corpos luminosos como temporários ou permanentes. No caso das lâmpadas, das velas, são corpos luminosos, eles emitem luz, só que temporariamente, enquanto está aceso. Mas, e aí depende. O importante é que luminoso emite luz, iluminado não emite luz, ok? Outra classificação importante dos corpos é o que ele faz com a luz. Como é que ele se comporta com a luz? Será que ele manda flores? Será que ele trata bem a luz? Na verdade, não é isso. É o que ele faz com a luz quando a luz chega nele. Por exemplo, eu posso ter um corpo opaco. O que é um corpo opaco? Não é aquele que é o Apolo, é opaco. Essa piadinha de novela, acho que nem todo mundo vai entender. O opaco, pessoal, é aquele que a luz não passa. Se eu botar a mão aqui, você não consegue ver do outro lado, porque minha mão é opaca para essa luz. É um corpo opaco. A luz não passa. Eu posso ter um corpo transparente. O que é um corpo transparente? A luz atravessa ele de boa na lagoa, certo? Ela atravessa. E o que é um corpo translúcido? É aquele que atravessa, mas não atravessa bem. Na verdade, o transparente a gente diz que é quando a luz atravessa sem desvio. Translúcido, a luz atravessa com desvio. Você vê mais ou menos do outro lado. Então, aquele box de banheiro. Por exemplo, aqui em casa, na minha casa, box ele é opaco. É umas folhas de bananeira que a gente bota assim. Então é opaco. Mas tem casa que não, que é tudo vidro transparente. Você consegue ver do outro lado sem nenhum tipo de mudança na imagem, Você vê bacana. E tem corpos não, que é aquele meio embaixado ali. Ali é translúcido. Então um corpo pode ser opaco, transparente ou translúcido. A mesma coisa a gente vai falar dos meios, dos ambientes. Opacos, transparentes ou translúcidos. Beleza? Quando a gente trabalha com corpos luminosos ou iluminados, a gente sabe que um corpo luminoso é aquele que emite luz. Então, a gente pode chamar isso de fonte de luz. Essa fonte de luz ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser pontual, quando é só um pontinho, por exemplo, uma vela. Só o pontinho lá da vela está emitindo luz. Ou um corpo extenso, quando vários pontos emitem luz, como uma lâmpada fluorescente, por exemplo. Isso faz diferença principalmente na interpretação das questões. Quando nós formos fazer os exercícios disso, se você for fazer exercício, qualquer coisa, manda pra gente, viu? Estou com dúvida na questão tal, vi isso aqui. A gente vai gravar aí alguns vídeos só de tira dúvidas, Ou preparar alguns vídeos legais também de exercício. A gente vai ver que isso é importante, é uma informação importante, se a fonte é pontual ou se a fonte é extensa. Por quê? Porque dependendo da fonte, você vai gerar, lembra, a luz não faz curva. Então isso vai gerar ou uma sombra ou uma penumbra. Vamos lá? O que é sombra? É o ajudante do ratinho? Não! Sombra é uma região que não consegue ser iluminada por uma fonte de luz. É uma sombra. Não consegue ser iluminada de jeito nenhum. A penumbra é quando é iluminado, mas parcialmente. Tem uma parte ilumina, uma parte não ilumina. Ela é mais clara, geralmente, do que a sombra. Então tem muito disso. Com isso, eu tenho um negócio legal para falar para vocês que sempre cai no Enem, em concurso. Então presta bem atenção agora. As sombras e as penumbras, elas geram o que a gente chama de eclipse. O que é eclipse? É um alinhamento de astros. Então quer dizer que se eu botar o Brad Pitt, o Tom Cruise e o professor Dario, eu estou alinhando astros. Não da mesma grandeza, mas são. Então, quando você tem um alinhamento, o que acontece? Principalmente se um deles é uma fonte luminosa. Por exemplo, o Sol. Então, o Sol é uma fonte de luz extensa. Ele ilumina a Lua. Vamos imaginar aqui que seja a Terra, Aqui a parede que está representando a Terra. Então, o que acontece? Você tem o Sol e a Lua. Quando você ilumina, você tem uma região de sombra. A sombra não é iluminada de jeito nenhum. Aqui é o que a gente chama de eclipse total do Sol, porque está na região de sombra. Perceba que essas regiões aqui, quem está aqui consegue ver o Sol, aqui, consegue ver essa parte do Sol, mas não consegue ver tudo. Então, isso aqui seria um eclipse parcial, é na área de penumbra.
Umbra e sombra, a mesma coisa, viu, pessoal? Umbra e sombra, a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma distância maior, continua tendo, ó, sombra e penumbra. Só que nesse caso, a sombra não consegue ser projetada aqui, certo? Não consegue ser projetada. Então, o que acontece? A pessoa que está aqui, ela pode até estar vendo, mas ela está vendo, ó, o que a gente chama de eclipse anular do Sol. Porque ó, uma parte do Sol ainda está resvalando, porque a Lua é bem menor que o Sol. Nos pontos B, o eclipse é parcial. E como eu disse, no A, o eclipse é total, porque está pegando totalmente aqui a sombra. Então, esse aqui é um exemplo do eclipse solar. Quando eu inverto a posição da Lua e da Terra, a Terra faz a sombra dela na Lua, aí você tem também um eclipse lunar. Então, por isso que a sombra da Terra na Lua ela é arredondada lá. Mas a gente vai entrar numa discussão aí que eu espero que não tenha ninguém que assista Odeio Física discutir se a Terra é plana ou não. Mas vamos deixar isso para lá, vamos para frente que é melhor. Então o eclipse é um alinhamento de astros formado sempre por sombras e penumbras. Vamos em frente? Então com isso, a gente consegue entender alguns conceitos importantes. A luz não faz curva, a luz não interfere, um raio de luz não interfere em outro. E também ela é reversível. E aí, dependendo do objeto que está se formando, ali que está o meio, o objeto, pode ser opaco, transparente ou translúcido para formar sombras e penumbras. Um outro conceito importante é a questão de objeto e imagem. Mas objeto e imagem é bom a gente falar quando a gente for trabalhar já com a questão da reflexão ou alguns outros conceitos na próxima aula. Então presta atenção, objeto e imagem são também conceitos importantes que na próxima aula a gente fala. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma dica para vocês agora para questões teóricas. Questão teórica assim, geralmente, quando a gente trabalha com sombra, com penumbra, alguma coisa assim, você usa a regra de 3. Na verdade, você vai usar a semelhança de triângulo, mas eu sempre gosto de dar a dica do dançando. Vai, pé, o que é assim, ó? Em pé, deitado, em pé, deitado. Regra de 3, em pé, deitado, em pé, deitado. Presta atenção que a gente vai botar em prática, ó. Pé, deitado, pé. Amanhã é essa, em pé, deitado. Olha só o exemplo. Colocando em prática os conceitos que nós aprendemos, vamos verificar aqui no nosso exemplo. Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Então, ó, fonte de luz pontual, não falei que é um conceito importante? Colocou-se um lápis de 0,10 metros perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas. Primeiro em P e depois em Q. Ó, lápis de 0,10 ou 0,1 metros, mesma coisa. Ou 10 centímetros. No caso aqui, metros, que a gente já percebe aqui que as opções estão em metros, tá bom? A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte. E nessa posição não há sombra, ó. Lógico, se a lâmpada está em cima do lápis, não tem como fazer sombra, certo? Conforme ilustra a figura. Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. Opa! Se eu pegar o lápis daqui e colocar para cá, a sombra que ele vai fazer, ó, então essa luz ela já ilumina aqui, ó. Lembra, ó, luz sempre em linha reta. Sempre em linha reta. A sombra que ele vai fazer aqui é 49 vezes menor que a distância entre P e Q. É a mesma coisa de dizer que a distância entre P e Q é 49 vezes maior que a sombra. Então a gente quer calcular essa altura aqui. Vamos ver como é que fica? Ó, fazendo a luz numa reta. Passou reto. Luz não faz curva. Linha reta. Propriedade fantástica da luz. A gente sabe que a sombra formada é 49 vezes menor do que essa distância. Então essa distância é 49 vezes maior do que a sombra. Então se eu chamar aqui de x, eu chamo isso aqui de 49x. O tamanho do lápis, 0,1 metro. Então eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês estão vendo esse triângulo aqui, ó, grandão, ó? Luz, PR, ó, triângulo grandão. E triângulo pequeno, 0,1, Q e R. Qual foi a manhã que eu falei para vocês? Em pé, deitado. 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 Então, ó, triângulo pequeno, em pé, 0,1. Deitado, X. Triângulo grande, em pé, H. Deitado. Perceba que agora o deitado não é só 49x. Porque o triângulo não vai só até o Q. O triângulo vai até o ponto R. Então é tudo, ó. 49x mais x. Essa fica a regra de 3. Triângulo grande, triângulo pequeno. Em pé, deitado. Em pé, deitado. Pessoal, isso sempre dá certo. Sempre dá certo.
Continuando então, só para montar aqui a nossa regra de 3, ó, 0,1 sobre h, x sobre 50x, eu somei aqui. A gente elimina logicamente o x, meio pelos extremos, aquele basicão famoso cresce crudo, cruz credo e tal. H vezes 1 dá H, 0,1 vezes 50 dá 5 metros. Portanto, letra E de esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo o que é o esternocleidomastoideo? Ou esternocleidomastoideo, ou esternocleidomastoideo. Eu havia vários nomes para esse negócio. Tem gente que chama de bocado de coisa. Mas enfim, é isso. Ótica é muito fácil. Na verdade, qual é a parte da física que não é fácil? Não é divertida? Toda ela. Já pega agora isso, já vai atrás de exercício, estuda, analisa, manda pra gente sua mensagem, seu comentário, manda o que você acha do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso ajuda a gente muito, certo? Pra gente poder continuar fazendo aqui, produzindo os vídeos para vocês, tá ok? Então, escreve, compartilha, curte e, mais do que isso, estuda. Que a certeza é que a verdadeira luz está dentro de você, tá bom? Seja também um ser luminoso, porque iluminado a própria física já diz que nós somos, tá bom? Muita luz a todos, até mais, pessoal!